Olá, sejam todos muito bem-vindos à Ilha de Ohara. No episódio de hoje, nós vamos percorrer uma longa estrada para além das montanhas que formam as fronteiras naturais das colônias britânicas. Iremos abordar uma parte da história dos Estados Unidos, mais especificamente, a conquista da região oeste durante o século XIX, a partir dos conceitos de teoria da fronteira, destino manifesto e doutrina Monroe. Você com certeza já deve ter ouvido falar desse período, mas de uma outra forma. Os filmes de faroeste foram essenciais para a consolidação dos cenários que faziam parte da região oeste dos Estados Unidos, assim como pela criação da figura lendária do cowboy pistoleiro que vaga pelo deserto em busca de recompensas. Aquelas imagens de cidades retas, compostas por bancos, bares e igrejas, em um ambiente extremamente quente e violento, onde a justiça parecia não existir, onde a lei do mais forte comandava, tudo isso tem um pouco de verdade, mas claramente foi transformado em representações do suposto triunfo dos Estados Unidos e sua democracia tão espalhada pelo mundo, como uma espécie de dever, ou melhor, de um destino manifestado e as suas conquistas. Esses elementos podem ser encontrados em uma das franquias de RPGs mais subestimadas do PlayStation, Wild Arms, especialmente em Wild Arms 3. A partir disso, irei explicar brevemente a sua narrativa, suas principais características e os elementos presentes nas imagens convencionadas pelos faroestes. Então, pegue seu bilhete, suba a bordo e embarque comigo nessa jornada em direção ao Velho Oeste. Wild Arms é uma franquia de videogame desenvolvida pela Mediavision para os consoles da Sony, sendo o primeiro Wild Arms lançado em 1996 para o PlayStation 1. A franquia mistura elementos futuristas como armas com mecânicas avançadas e a estética do Velho Oeste. Cowboys, cavalos, grandes desertos a serem percorridos e, claro, o uso de armas. O primeiro Wild Arms foi bem recebido pelo público, principalmente japonês, mas contou com o azar de ser lançado um mês antes de Final Fantasy VII, que revolucionou a indústria com sua história e gráficos impressionantes para a época. Enquanto Wild Arms, ainda que competente, repetia a fórmula de um RPG visto de cima, mas com alguns elementos tridimensionais. A franquia tinha dois grandes diferenciais: a possibilidade de controlar mais de um protagonista, escolher qual história seguir primeiro e depois reunir-os em um objetivo em comum. Mas o carisma de Wild Arms está em sua espetacular trilha sonora, composta pela genial Naruki Mitiko, que, utilizando das influências de gênios do faroeste como Ennio Morricone, cria um clima indescritível de aventura, mas também de melancolia, em percorrer todas aquelas planícies com tão pouca vida. O que me cativou nesses jogos logo de cara foram as suas aberturas, que me arrepiam até hoje. Wild Arms 3, lançado em 2003 para o PlayStation 2, conta a história de 4 protagonistas: Virginia Maxwell, uma jovem que tenta salvar a sua cidade natal, Boot Hill, da invasão de criaturas conhecidas como Gobs. Sua coragem inspira os outros moradores que, junto dela, conseguem expulsar esses monstros. Além disso, Virginia sonha em se tornar uma Drifter, que seria uma espécie de andarilhos caçadores de recompensas. Com isso, ela decide seguir viagem percorrendo toda a região de Filgaia, local principal de todos os jogos da série, com a esperança de reencontrar seu pai, Werner Maxwell, que também é um Drifter.
Em seguida, temos Gallows Caradine, um membro da etnia dos Bhaskar, que tem como destino suceder a sua avó como sacerdote no Templo dos Caídos, local onde reside o Cetro da Arca, uma relíquia que permite o contato de quem a possui com os espíritos dos Guardiões de Filgaia. Contrariando seu destino e em busca de liberdade, ele retira o cetro do templo e deixa a responsabilidade de sacerdote para seu irmão mais novo. Dias depois, ele descobre que talvez a relíquia que está em suas mãos possa ser falsa, e a verdadeira estaria justamente no trem onde ele estava a bordo. Além deles, temos Jet Enduro, um drifter, caçador de recompensas, sem memória sobre o seu passado, e embarca nesse trem em busca de tesouros, principalmente atrás da Flor de Cristal, que foi levada por outro drifter das ruínas da obscuridade. Jet tem uma personalidade muito fechada e gananciosa. Curiosamente, uma das poucas memórias que conserva foi a ajuda que recebeu de Werner, pai de Virginia, para sobreviver nessas terras sem leis. Por fim, temos Clive Weaslett, um veterano caçador de recompensas e arqueólogo que viaja ao mundo em busca de resolver os mistérios sobre o passado de Filgaia. Clive é o ponto de equilíbrio dos protagonistas, pois além de ser o mais velho, é o mais inteligente e mais experiente. Esses 4 indivíduos, de personalidades e origens totalmente diferentes, se encontram em um vagão de trem como rivais e se tornam uma equipe por ordem do destino. Juntos, eles precisam evitar que relíquias antigas sejam usadas para despertar antigas entidades que no passado quase destruíram a Terra, deixando poucas áreas habitáveis. A possibilidade de escolher a ordem da rota dos personagens até o fatídico encontro é o que faz esse jogo ser tão especial para mim. Tá, nesse momento você deve estar se perguntando: eu entendi que fala de faroeste, tem pistolas, desertos, mas onde entra a história dos Estados Unidos? E por que isso é importante? Bem, a sua dúvida / reclamação é mais do que relevante, e é justamente sobre isso que falaremos agora. Então, se segura bem nesse cavalo aí. A construção dos Estados Unidos, enquanto uma nação unificada, foi um processo ocorrido principalmente no século XIX, mas que inicia obviamente em 1776, ano de sua independência da Inglaterra. Após a separação, os Estados Unidos eram basicamente 13 colônias espalhadas pela costa leste, fundadas por britânicos protestantes que fugiam da perseguição religiosa e viam nas Américas a possibilidade de fundar um novo mundo e uma nova nação. A partir da separação, os Estados Unidos buscavam expandir seus territórios para a região oeste do continente, para encontrar novas riquezas, estabelecer novos territórios e principalmente para ter acesso e controle tanto do Oceano Pacífico quanto do Atlântico, tornando-se assim um país imenso, rico e com localização geográfica muito relevante. E apesar da extinção de milhares de grupos, algumas etnias conseguiram sobreviver principalmente porque conheciam o território, porque cederam a alguns acordos e que ocupavam locais de difícil acesso, além das montanhas dos Apalaches. Segundo, a maior parte do território oeste dos Estados Unidos pertencia ao México e foi invadida aos poucos ao ponto de gerar a Guerra Mexicano-Americana, que terminou com a anexação da região do Texas, Novo México e Califórnia. Além disso, outros territórios foram adquiridos pelos estadunidenses, como é o caso da Louisiana, comprado da França, o estado de Oregon, cedido através de um acordo pela Inglaterra, e o Alasca, que foi comprado da Rússia. A importância da conquista desses territórios só pode ser entendida a partir de 3 conceitos fundamentais: a tese da fronteira, o destino manifesto e a doutrina Monroe. A tese da fronteira foi uma teoria criada pelo historiador Frederick Turner, onde afirmava que a expansão para o oeste foi um elemento fundamental para a formação dos Estados Unidos como uma nação americana e ocidental, diferente dos modelos europeus. As colônias estadunidenses, por terem sido fundadas por colonos britânicos, obviamente carregam costumes, crenças e principalmente a língua de seus fundadores.
Porém, o que vemos hoje como típicos valores americanos foram definidos a partir desse empenho de formar os Estados Unidos de uma ponta a outra na América do Norte. Mas, antes de seguir em frente, precisamos definir um ponto importante. Onde fica essa tal fronteira? A fronteira, que separa as antigas 13 colônias das outras regiões, é múltipla, natural, mas também política e, acima de tudo, mitológica. Em teoria, a fronteira natural do Oeste seria a região após os Montes Apalaches, mas a cada novo território conquistado, a tal fronteira parecia cada vez mais distante e sem limites. É importante destacar que a expansão se tornou uma necessidade econômica e política dos Estados Unidos após a Guerra Civil, que devastou boa parte da população estadunidense e levou a inúmeras discussões sobre o equilíbrio entre os estados que compunham o país. Os territórios além da fronteira pareciam ideais para os interesses estadunidenses. Por isso, houve uma série de políticas que incentivaram a ocupação das chamadas terras livres, que de livres não tinham nada, pois eram justamente possessões indígenas. A principal delas foi a Homestead Act de 1862, que vendia grandes pedaços de terras por preços muito abaixos, tudo para garantir a ocupação e valorização dos seus territórios. Aqui já podemos perceber um outro tipo de fronteira, o conflito entre colonos e nativos, ou selvagens e civilizados. Essa ocupação gerou diversos conflitos, como a chamada Trilha das Lágrimas, que foi a expulsão de diversos povos nativos de sua própria região, tornando a região bem mais violenta do que normalmente era, levando à necessidade de estabelecer autoridades federais, muitas delas representadas na figura de xerifes ou pistoleiros contratados por fazendeiros. Além disso, a descoberta de ouro na região da Califórnia impulsionou ainda mais a chegada de colonos à região, ao ponto de imigrantes europeus também se instalarem nos estados do Oeste. A chamada Corrida do Ouro levou a um conflito feroz entre diversos grupos, criando essa ideia de uma terra sem lei e de uma selvageria sem tamanho. Esse fenômeno ganha ainda mais ares mitológicos a partir da formação das cidades fantasmas, que eram vilas formadas a partir da extração de ouro, que após encerradas a sua exploração, eram abandonadas em direção a outros locais mais vantajosos. Com isso, nós podemos perceber como a fronteira era um conceito móvel de acordo com os interesses estadunidenses, utilizados para justificar a expansão e exploração dos territórios, a partir de conflitos como Europa versus Américas, indígenas versus colonos e natureza versus progresso. O próprio termo Oeste não é bem definido, pois por que chamamos de Velho Oeste uma região tão nova naquela época? Porque o Oeste nada mais é do que o ponto limite em determinados períodos de até onde a civilização estadunidense havia chegado. O Oeste muitas vezes foi imaginado como um local mítico, sagrado, onde os cervos, os búfalos, coiotes e os antílopes moram, onde a natureza ainda não foi completamente controlada, onde há lugar e possibilidade para se construir uma nova nação. O Far West, ou Oeste bem distante, ou melhor dizendo, o Faroeste, é uma visão criada depois da consolidação e da conquista da União dos Estados Unidos. Curiosamente, a democracia americana foi formada a partir desses conflitos entre ideias e pessoas tão distintas que afastaram os estadunidenses do projeto europeu de nação. Este projeto faz parte do Destino Manifesto. O Destino Manifesto foi uma ideia popularizada por um jornalista da época, John O. Sullivan, onde a expansão dos Estados Unidos teria sido destinada por Deus, onde os colonos, assim como os hebreus, vagaram por longos percursos até se instalarem na Terra Prometida. A ocupação das Américas também significaria a expansão dos valores cristãos, principalmente de protestantes.
o crescimento populacional, a liberdade dos indivíduos de fazerem o próprio destino e a necessidade de explorar novas riquezas e novos territórios foi justificada como um dever civilizatório e divino. O colono ganhou uma representação de alguém honesto, humilde, trabalhador, que carrega consigo a moral cristã e os valores tipicamente americanos. Essas representações podem ser vistas na figura dos cowboys e xerifes que aos poucos foram ganhando contornos cada vez mais heróicos no cinema. A divisão entre arquétipos do tipo o bom, o mal e o feio, e a figura do herói que salva a cidade, mas que renuncia às recompensas, são formas de estabelecer quais são os ideais que definiriam os estadunidenses. Por fim, a doutrina Monroe tem um papel fundamental nesse processo, pois ela foi o ponto final da expansão. Essa doutrina foi formada a partir de um discurso de 1823 do então presidente James Monroe, onde afirmou que a América é para os americanos, indicando a formação de uma nação inteiramente estadunidense. Com o passar das décadas, essa expressão se tornou cada vez mais forte e representava a força dos Estados Unidos, ao ponto de evitar qualquer tipo de controle colonizador europeu nas Américas. A partir desse momento, a intervenção estadunidense em outros países americanos faria parte de uma estratégia de manutenção do seu papel como a grande potência do Ocidente. Como já foi dito, foi justamente o Oeste que formou e definiu a cultura dos Estados Unidos e sua diversidade étnica e de valores ditos liberais. Então, a partir desse domínio completo de todas as possessões a Oeste, que os estadunidenses finalmente haviam concluído seu projeto de nação. Foi a partir do Censo Demográfico de 1890 que o período da conquista do Oeste foi considerado encerrado, pois não havia mais como expandir, e a partir desse censo foi entendida a proporção dessa conquista, em termos populacionais, geográficos e econômicos. E foi a partir do cinema que entendemos a sua proporção mítica e lendária, que serviu de justificativa para a extinção e exploração de diversos outros povos. Em Wild Arms, os personagens buscam sentido para sua vida, ao mesmo tempo em que anseiam pela liberdade. As planícies vazias de Filgaia representam o perigo, mas também a possibilidade de viver uma nova vida. No primeiro jogo de Wild Arms, os Drifters são chamados de Dream Chaser, ou os Caçadores de Sonhos, justamente por contarem apenas com as suas armas e a coragem de desbravar o mundo. As representações de personagens nativos, negros e europeus demonstram com certa conivência ou conveniência os principais grupos sociais estadunidenses nesse período. Eu estou bem longe de defender a exploração das Américas, mas esse foi o ideal de liberdade que formou o imaginário dos Estados Unidos, onde a natureza do Oeste, tão enaltecida por sua liberdade, encontrou no fim da fronteira do tempo a violência e a ambição do Velho Oeste, e as duas foram devoradas pelo mesmo destino. É isso. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários ou em algum lugar o que vocês acham desse vídeo, desse episódio, o que eu poderia acrescentar, o que faltou ser dito, o que eu posso ter cometido de equívocos. Então dê a sua sugestão também de próximos temas. Sempre que possível eu vou deixar as referências bibliográficas. Eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Recomendo que joguem o Wild Arms, principalmente se vocês gostam de RPG de turno. Mas, mesmo que não gostem, eu peço uma coisinha para vocês. Eu peço que vocês vejam as aberturas dos jogos. Principalmente as aberturas de Wild Arms 1, 2 e 3. Toda vez que eu vejo, mesmo sabendo o que vai acontecer, eu me sinto maravilhado, eu me sinto arrepiado, porque essa abertura traz exatamente a vibe que eu sinto nesse jogo, explorando essa questão do Velho Oeste, explorando esse imaginário cowboy. E apesar dos Estados Unidos não serem o meu país favorito, apesar de não estudar muito sobre a história dos Estados Unidos, é interessante porque não foi esses conceitos que eu apresentei que me levaram ao jogo.
Foi o jogo que me levou justamente a esses conceitos, então fica aqui como recomendação as aberturas dos jogos e o próprio jogo em si. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui, até a próxima.